Nesse vídeo a gente vai apresentar algumas técnicas bem utilizadas sobre gestão quantitativa de riscos em projetos, tá? A gente usa dados, usa estatística elementar aqui, mas vai te dar um bom caminho para você começar nesse mundo aí da estatística e análise de dados para você gerenciar melhor os seus projetos. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC e mantenho esse curso de gestão de projetos livre, gratuito aqui nesse canal. No último vídeo a gente falou sobre gestão qualitativa de riscos, né? Como identificar riscos e como analisar ele de uma maneira qualitativa. Então o que a gente viu aí de avaliação qualitativa de riscos no último vídeo? A gente vai precisar de lista de riscos, que a gente aprendeu também como identificar os riscos, e a opinião especializada da tua equipe. E quais são as técnicas que a gente apresentou no último vídeo? A gente falou sobre técnicas de subordinação e análise de distribuição. O que é a técnica de subordinação? É aquela, esse risco tem mais provável que esse ou menos provável que esse, né? Ou menos impacto, mas você vai confrontando risco a risco. A análise de distribuição é aquela regra do 20%, né? De alto impacto, alta probabilidade, e você tem 20% de baixo impacto, baixa probabilidade, e o resto, 60%, tem que ficar no miolo, tá certo? Com isso, a gente tem o registro de riscos atualizado, ou seja, a avaliação de riscos qualitativa. Alguns viram aquele vídeo e falaram, pô, mas aí é percepção humana, né? Não é realidade. Às vezes o coeficiente de medo da equipe interfere, de fato, ela interfere. Por que a gente apresenta a gestão de risco qualitativa primeiro e por que ela é amplamente mais usada? E para isso eu tenho que explicar o que é avaliação quantitativa. Então vamos apresentar aí qual que é o fluxo da avaliação quantitativa de riscos. Vamos ver. Então, como a gente pode ver aí, o que a gente vai precisar? A mesma lista de riscos, né? Os registros da identificação ela é igual, mas aí repare que de vez a opinião especializada, eu vou trabalhar com dados históricos. Aí que tem a grande dificuldade, que daqui a pouco eu vou falar. Os dados históricos das empresas, né? Muitas vezes quando eu entro, elas não existem, eles não registram os dados históricos, ou seja, o que aconteceu naquele projeto passado, pode ser o anterior. Ah, cadê o registro? Quanto custou cada atividade? Aí não tem esses registros. Muitas vezes tem cronogramas, já não representam mais a realidade. E cada atividade deveria também ser apontado o quanto foi planejado e o quanto ele foi executado. Cadê a execução? Não sei, é que a gente estava no sufoco aqui e teve que implementar rápido. Aí repare que a entrada disso, da análise quantitativa, já começa comprometida. Você não tem dados históricos. Então muitas empresas, tá, até estruturadas, tá, organizações públicas também, durante anos elas não coletam dado de uma maneira sistemática. E quando coletam, às vezes faz, às vezes não faz, às vezes algumas atividades são pontuadas, outras não, e que também interfere. Tudo isso vai interferindo, vai tornando a avaliação quantitativa bastante complicada, para não dizer inviável. Por isso que a avaliação qualitativa ela é muito utilizada. Porque a primeira coisa, quero trabalhar quant, ok, cadê tua massa de dados? E aí você vê que lá no passado não cumpre os processos. Você sabe como é que é projeto, né, gente? Muitas vezes é pressão, aí não se atenta para essas questões, não entrega rápido, não, mas eu preciso apontar horas, não aponta horas, aí acaba com a base histórica. O próximo projeto vai estar no mesmo sufoco que você estava há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Nas startups é mais problemático ainda, porque nas startups não tem base histórica, a startup não existiu no passado, né? Então não faz sentido, mesmo que os founders, né? Mesmo que a equipe tenha muita experiência no passado, funcionou numa outra empresa, né? Essa realidade da startup já não é mais a realidade. Então, a avaliação quantitativa de projetos em startups ela é inviável, ela vira realmente alguma coisa fictícia, que não é real. Então, trabalhe com a avaliação qualitativa. Mas voltando ao nosso fluxo aqui, né, a gente vai ver que você tendo uma lista de riscos, isso é relativamente simples, e tendo os dados históricos de qualidade, confiável, coletado, você pode apresentar algumas técnicas de apresentação de dados, né, e modelagem de dados, para você ter o mesmo registro de riscos atualizado, né? Então a gente pode chegar em probabilidades e impactos usando a parte quantitativa. Então as dificuldades estão, base histórica, às vezes não existe, às vezes ela existe parcial, às vezes a qualidade daquele dado não é boa, e às vezes a quantidade, porque a estatística trabalha por volume também. Quanto maior o volume de dados, maior a confiabilidade que você vai ter, maior a probabilidade daquilo dar certo. Então a amostra, em termos de qualidade da amostra e confiabilidade, e a quantidade, o volume de coisas que aconteceram, vão interferir realmente nos resultados e na qualidade dos resultados. Então, mas na minha vivência prática, o que acontece é o seguinte: as empresas não usam avaliação quantitativa porque entendem
que naquele instante não é importante fazer registros do que foi planejado e do que foi executado. Acha isso uma burocracia. Só que aí ele entra numa palestra ou num vídeo que nem esse aqui, que você vai apresentar, né? A gente vai ver técnicas extraordinárias, é muito legal no papel. Mas na prática, a primeira coisa que eu vou perguntar, cadê os seus dados históricos? Não tem. Eles são parcialmente. Olha, tá aqui uma planilha, mas não é muito confiável. As pessoas apontavam qualquer coisa. Aí não vale. Aí tudo isso vai naufragar. Beleza? Dito isso posto, esses disclaimers, essas limitações, as técnicas são encantadoras. Existem várias técnicas. Eu vou apresentar nesse vídeo 2 técnicas que são muito usadas e podem ser usadas por vocês. É a árvore de decisão e depois a simulação de Monte Carlo. Vamos à primeira técnica aqui de avaliação de projetos usando a árvore de decisão. Então, como você pode ver no exemplo aqui, a decisão de desenvolvimento do projeto, ele contempla 2 alternativas, tá? O desenvolver internamente, que vai custar R$100 mil, e terceirizar. É um caso, exemplo típico, né? Terceirizar custa R$150 mil, né? Então, alguns fizeram orçamento, fazer em casa 100 mil e fazer terceirizado 150 mil. No vídeo anterior, a gente colocou as probabilidades, alto, médio e baixo. Mas aquilo, alto, médio e baixo, significa o quê, né? Então, alguém tem que arbitrar aquilo lá, 75%, 50% de probabilidade, 25% de probabilidade. É alguma coisa arbitrada que só tem essas alternativas. Mas repare que na árvore de decisão aqui, eu preciso falar o seguinte. No passado, né? No passado, qual é a probabilidade, né? Quantos projetos que a gente fez que teve pleno sucesso? E aqui, no nosso exemplo, eu coloquei 70%. Aí a pergunta que vem em mente, da onde vem esse 70%? É de novo, professor, é qualitativo? Vai chutando? Não. Você vai apresentar a base histórica. Vamos construir um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Bem simples, tá, gente? Eu selecionei aqui 40 projetos, tá certo? E eu perguntei se ele é bem sucedido. Tá? E fui colocando sim, não, sim, não. Obviamente que você pode colocar e deve colocar da sua projetos passados. Pessoal, eu quero alertar, é importante, desculpe até ser repetitivo, 40 projetos é muito pouco para uma amostra representativa para trabalhar com essa técnica, beleza? Mas é o melhor que nada, então é o que a gente vai ilustrar aqui. E repare que entre sim ou não, eu já fiz uma fórmula aqui, deu 70% dos projetos foram bem-sucedidos. Repare que essa empresa até é bem-sucedida em termos, né, de resultado. No exemplo aqui, a gente vai colocar bem-sucedido no sentido da entrega, tá? Mas ele pode ter, por exemplo, o projeto Polaris aqui, que não teve sucesso, mas pelo menos cumpriu o prazo, tá? Ele cumpriu o prazo dele. Ou seja, é um projeto com problemas, mas cumpriram o prazo. Isso aqui é importante porque, repara, esse 70% de sucesso refere-se a 70% do projeto que teve bem-sucedido no passado. Então, repare que esse 70% aqui, se eu alterasse um valor, esse aqui não foi, repare que vai mexer vai para 68%. Então, essa massa aqui de 70%, essa probabilidade disso acontecer, veio do passado. Tá? Representação, né, de você ter projetos no passado. Por isso que a massa do passado é importante. Beleza? Só que no caso aqui que eu criei, né, tem projetos bem-sucedidos e tem projetos aqui que houve falha, né? E projetos falharam em 30%. Mas tem desses projetos de 30% que falharam, tem aqueles que não tiveram atraso, foram entregues exatamente como o cronograma pedia, né? Mas tiveram problemas de entrega. E com atraso, ou seja, projetos que além de não entregou o que pedia, ainda entregou com atraso. Da onde vem esse 67% aqui, gente? Né? O falha 30% é o restante. Se teve sucesso, está aqui dessa célula, eu analisei todos os sim e está aqui, 70%. Se 70% tiveram sucesso, 30% teve falha. Beleza. E desses 30% aqui, desses projetos aqui, né? Quantos realmente entregaram no prazo, né? No prazo aqui, foi 67%. Tá? Então, desse projeto, ou seja, é projeto que tem não e o sim aqui, cumpriu o prazo. São esse tipo de projeto. Tá? Se 67% cumpriu, os outros, o não aqui, significa 33%, justificando então, justificamos o 70%, o 30%, que tem que somar 100%, e aqui também tem que somar 100%. Beleza? O projeto desenvolver internamente, ele vai custar orçado R$100 mil, tá certo? Se ele for bem sucedido, total, ele vai me dar uma renda aí, um faturamento de 200 mil.
Se ele falhar alguma coisinha no passado aí e cumprir pelo menos o prazo, ele de vez 200 mil, ele vai me render 50 mil só. Ou seja, vai ser deficitário. Tá? Eu vou gastar 100 para gastar 50. E tem o caso ainda catastrófico, né? O que é? Eu gastei 100, eu falhei no projeto da entrega e ainda entreguei com atraso. Ou seja, de 100 mil eu só vou render 20 mil. A árvore de decisão trabalha com esses cálculos aqui e faz a multiplicação. Né? Então, o que a gente vai multiplicar? Primeiro calcular a base menor, os 67% aqui, né, de entregue falhou, mas entregou no prazo, e o valor esperado dele, 50 mil. E vice-versa aqui, 33% de 20 mil, dando 40.100. Beleza? E esse 40.100, então, é o valor esperado de falha. Tá certo? E aí você faz o cálculo também. Se ele foi bem sucedido 200 mil, qual que é a probabilidade disso acontecer? 70. Então eu vou multiplicar 70% vezes 200 mil e somar com a probabilidade da falha aqui, que dá 40.100, gerando, ou seja, a probabilidade somando mortos e feridos aqui de desenvolver internamente, eu vou gastar 100 mil e vou ter uma renda esperada de 152.030, né? Gerando então um fator positivo aqui de 52 mil, ou seja, vou investir 100 mil e tendo todas essas probabilidades em conta, vou render 52 mil. Tá bom? Então vocês podem ver que é um resultado de soma zero. Você vai pegar os cenários de árvore de decisão, ou isso ou aquilo, né? Ou pode ter mais, aqui só tem duas opções, mas pode ter 3, 4, mas a soma de todas as alternativas, de todos os caminhos decisórios, tem que ser 100%. Agora vamos ver o caso aqui de terceirizar. Né? Terceirizar vai ter um custo de 150 mil, só que no passado, eu vou apresentar, esse é o projeto, são projetos desenvolvidos internamente. Eu fiz outra simulação de projetos que foram desenvolvidos de uma maneira por terceiros, né? Que é outra realidade. Ele tem uma taxa de sucesso maior, né? No passado, eu olhei aqui, isso aqui não é chute, eu quero alertar, é quanto sim eu tenho no passado, eu tenho 80%, e quanto desses projetos realmente que teve problemas, mas entregou pelo menos no prazo e foi exatamente meio a meio. Fechou? Então esse é o cenário e calcula com o mesmo raciocínio, tá, gente? Então aqui, ó, 20% de falha de projetos, né? 50% dele, né? E se eu tiver, pelo menos falhou, mas entregou no prazo, eu ganho 50 mil. Se não, eu ganho só 20 mil, que nem o exemplo de desenvolver internamente. Mas o que muda? Muda as probabilidades. Mudaram as probabilidades. E aqui temos uma surpresa, né? Então vamos supor somar esses com atraso ou sem atraso, falhas, né? Eu tenho 50% de 50 mil, 50% de 20 mil, soma vai dar 35 mil, tá certo? E coloco então o projeto inteiro de bem sucedido, que é 80% vezes a renda que ele me espera, 200 mil, né? Mais 20% de chance de 35 mil, né? Então repare aqui que o valor aqui esperado no caso de falha de terceiros, ele é menor, né? E aí o que eu faço? Eu deduzo. Só que onde que o terceiro aqui, né? Ele perdeu, né? Repare aqui, ó. Ele tem uma renda, né? Um valor esperado total de 17 mil contra o valor esperado de 52 mil aqui. Qual que é o problema? Ah, então é mais atrativo esse. Mas o problema é que o valor de terceiro ele custa mais caro. Né? Então eu tenho que deduzir esse cálculo aqui. Ó. O valor esperado dele é 167 mil de terceiros, menos o custo dele. Então repare que o valor esperado é maior, mas o custo dele é maior ainda. Então ele só me dá uma renda aqui de 17 mil. O desenvolver internamente, não. Olha, ele rende menos, 152 mil, mas ele me custa menos também. Então a vantagem dele é maior. Então a árvore de decisão ele é muito útil para você fazer essas comparações de caminhos possíveis. Tá? Então você pode usar para selecionar projetos, para você selecionar se é uma pessoa júnior, pleno e sênior, você pode colocar as probabilidades. Mas a questão crucial aí, gente, vamos voltar para os cálculos. É da onde vêm as probabilidades. Quando você vai trabalhar em gestão quantitativa, estatística de riscos, essa probabilidade não pode ser alta e média e baixo. Ela vem da onde? Ela vem da base histórica. Então eu criei essa base histórica para vocês entenderem que para trabalhar gestão quantitativa de riscos, se você não tiver essa base histórica, esquece. Porque aí você vai trabalhar de uma base qualitativa. Não adianta você, o projeto lá de 2 anos atrás, chama o fulano para ver se foi bem sucedido ou não, fala para ele falar o atraso que deu, qual o percentual de atraso. Não adianta, você está trabalhando com quali de qualquer jeito. Então essa foi a primeiro exemplo aqui de análise quantitativa.
né? De você fazer cálculos dos caminhos de cenários possíveis. A segunda técnica que eu vou apresentar é simulação de Monte Carlo. Basicamente, o que a estatística de Monte Carlo faz? A estatística de Monte Carlo eu vou dar uma massa para ele, minha base histórica, e ele vai com essa massa simular números aleatórios que estão mais ou menos batendo com aquela massa que você deu para eles. Quando eu falar massa, eu estou falando massa de dados. E aí a gente pode trabalhar alguns coeficientes que eu vou colocar aqui. Bem, simulação de Monte Carlo é uma área da estatística, tá, gente? Nem é da administração, não é de gestão de projetos, ela não nasceu aqui. Ela é usada desde para trabalhar foguetes, para trabalhar finanças, então ela é muito, muito, muito requintada. Então o que eu vou falar aqui é bastante introdutório. Existem vários, você pode fazer isso no Excel, tem softwares específicos para trabalhar a estatística de Monte Carlo, mas eu usei o ChatGPT e Python, né? Uma linguagem de programação. Você não precisa ser um expert aqui. O prompt, o script Python que eu estou usando aqui, ele vai estar na descrição do vídeo, se você quiser baixar. Então, fique à vontade aí. O próprio ChatGPT cria e já executa, inclusive, esses scripts Python. Mas entendendo isso, vamos lá. O exemplo que a gente vai colocar aqui é o seguinte. Eu tenho uma massa de tarefas que eu tinha passadas, né? Então, eu tenho aqui 10 tarefas passadas, que eu dei o exemplo de criar interfaces gráficas aí para um software, tá? E coloquei a coluna planejado e estimado. E coloquei a variação dele. Vamos no exemplo aqui. Então aqui está o nome das interfaces, né, os pacotes de trabalho, login, cadastro AB, move, A, B, C, enfim. Coloquei isso aqui, vem da onde? Do passado, é da tua empresa, não copia isso aqui é aleatório. Aqui também propus alguns horas que estava estimado ser concluído e executado, né? Então você repare que os números são diferentes. Pessoal, nesse exemplo aqui eu quis dar a minha vivência prática, então a realidade é isso. Se você está numa empresa que você orça 12 horas e conclui em 12 horas, orça em 4 horas e termina em 4 horas, alguma coisa está errada, provavelmente está sendo enganado ou está enganando alguém. Não é possível, porque a estimativa tem essa natureza, essa variação. Hora você acerta, hora você erra, hora é a mais, hora é a menos, né? Que nem nosso vídeo de estatística, que nem nosso vídeo aí de estimativa que a gente falou sobre isso. E coloquei nessa planilha a variação, né? Então a variação positiva é uma variação a mais, né? Então nesse caso aqui eu estimei em 14 horas e essa interface de login foi entregue em 16, tem uma variação de 14%. E quando a variação é negativa, quer dizer que ela foi entregue em menos tempo, beleza? Então eu fiz aqui uma distribuição aleatória aí dos meus dados, beleza? Então você precisa, para trabalhar simulação de Monte Carlo, dados históricos. Repare que se você não tem isso, esquece. Você tem que trabalhar que nem o vídeo anterior, qualitativo, percepção, opinião do expert, tá? Por isso que é tão difícil você achar empresas que têm esses requintes aqui. Tem outros ingredientes que variam, nem estou tocando nesse ponto. Estou colocando cadastro A, cadastro B, cadastro C. Os cadastros são diferentes. Às vezes um tem 3 campos, outro tem 4 campos. Um foi escrito em Python, um é laranja, outro é azul, outro é pequeno, um era só em browser, outro era em browser aplicativo. Quer dizer, em software tem essas características. É difícil você homogeneizar a tarefa. Então, se uma tarefa foi feita de um jeito e de outro, eles vão ter variações diferentes. Por isso que é muito importante, é fator crítico do sucesso na análise quantitativa de riscos, você tem uma massa grande para você abordar vários tipos de cenários. Se você tem uma massa pequena, gente, quando eu falo grande é milhares de dados, milhares de situações diferentes. Quanto mais dados, maior sua confiabilidade, beleza? Então, de posse dessa variação aqui, 14, 20, eu vou para o meu script Python. Não se assustem aqui. Aqui está meu script Python, ninguém aqui é obrigado a saber Python, o que me interessa é que o ChatGPT me deu essa linha aqui, a linha 6, beleza? Da onde vem esses dados, né? São a média dos desvios percentuais. Então, aqui, se eu tenho, vamos lá, 10 situações do passado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu peguei 14, menos 20, 50. Eu coloquei aqui 14, menos 20, 50 variação, tá certo? Tão simples quanto isso. Repito que o prompt e esse script está na descrição desse vídeo, beleza? Então você pode criar aí, executar em Python, o próprio ChatGPT executa scripts Python já, beleza? Então o resto é totalmente desinteressante, só para quem estuda realmente computação ou estatística. E aí eu vou rodar esse exemplo aqui. Eu pedi para ele, vou executar esse exemplo aqui. O que esse script Python vai me dar? A distribuição, né, de cenários, né? Então você pode ver que ele na média aqui, ele dá um desvio de
65%, não é isso? 65% de desvio, tá? Na média, tá? E aí começa a se diminuir conforme tem os desvios padrões aqui. Então é uma distribuição que a gente chama de uma distribuição normal. Mas aí eu pedi para ele um segundo gráfico que é mais interessante ainda. Nessa situação, ele me fala o seguinte. Então vamos entender esse gráfico aqui. O que ele representa? É a curva acumulada de probabilidade de desvio. Então vamos supor que você quer se sentir confortável. Você quer uma probabilidade aqui acumulada de 80%. Tá? Então você quer uma probabilidade alta, tá? No projeto. 80%. Eu quero acertar 80% das vezes. Em que ponto que essa curva aqui vai tocar, né? Esse 80% das vezes aqui? Ele vai ter um desvio de exatamente 71,37. Isso quer dizer que é o seguinte, gente. Em 80% das vezes na simulação, eu desviei da minha estimativa em 70%. O que isso quer dizer aqui? De uma maneira bem prática, olho no olho aqui. Que dado a sua base histórica, dado o que você fez no passado, um projeto de 100 horas, muito provável, 80% de probabilidade que ele vai custar 170 horas. Se um projeto está orçado em 1000 horas, é muito provável, 80% das vezes de simulação, que ele vai custar 1.700 horas, ou seja, um desvio de 70 e poucos %. Isso é muito importante para vocês entenderem. Então, a gestão quantitativa de risco gera isso. É o choque de realidade. É aquela coisa, não, agora eu vou estimar bem, mas espera aí, gente, você sempre fala que vai estimar bem, mas os projetos passados estão te falando que você tem um desvio enorme. Tá certo? E qual a probabilidade? Não, eu quero ter... qual que é a probabilidade que eu tenho de eu ter um desvio zero? Sabe qual que é? É esse aqui, ó. É isso que vocês estão vendo. Qual que é a probabilidade dele ter desvio zero ou muito próximo de zero? É nula. A estatística está te falando que, dado essa massa de dados aqui que a gente propôs, esse tipo de variação aqui, tá certo? Você é nula. É improvável, extremamente improvável. É melhor cair um meteoro na Terra do que você entregar exatamente o que você está orçando. Então ele é muito útil para você mostrar para stakeholders que aquele cronograma, a probabilidade de ele ser fiel, dada a estatística passada, ela é nula. Tá? Como é que eu posso combater? Não, eu preciso mostrar. Então, como é que você pode combater? Olha, stakeholders, em 80%, eu tenho 80% de probabilidade de você, desse projeto, não custar 1.000, custar 1.700. Fechou? Então, é isso que é a estatística Monte Carlo. Lembrando aqui que essa estatística, esse script aqui, simula 10.000 cenários. Você pode aumentar os cenários, né, para ter mais confiabilidade. 30.000, 40.000, você coloca o que quiser no script Python lá, vai ter a quantidade de cenários que ele simulou. Esse cenário aqui eu estou simulando 10.000 vezes. Então, é improvável. Agora, nem tanto céu, nem tanto inferno. Vamos apresentar um outro caso hipotético aqui. O caso hipotético é o seguinte. Nesse script Python aqui, eu coloquei esses desvios. Você pode ver, né? Não é horas isso aqui, gente. Então, a primeira atividade teve uma variação de 14%, outra de menos 20%, outra de 50%. Ou seja, é uma variação grande. Ah, isso aqui não acontece. Minha empresa, ela entrega no prazo, ela honra. Beleza, vamos ver, rodar essa estatística dessa maneira? Então, já simulei aqui uma linha que faz isso. Tá aqui, né? O que eu fiz? Só substituir essa linha e aqui tem uma variação de 1%, aqui acertou na mosca, aqui acertou na mosca, aqui acertou na mosca, aqui a variação de menos 1%. Ou seja, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Projetos que pacote de trabalho são entregues exatamente como planejado. Mas, vamos simular isso aí, o que vai acontecer? O que aconteceu com a nossa curva aqui? Tá? Então, qual que é a chance de ser exatamente na mosca? Aí já aumentou. Ó. Repara aqui, ó, 0% de desvio. Ele está em 43%. Ó, que maravilha, hein? 40% de chance. Não, eu quero ter 80% de chance. Né? Então, vamos lá. 80% de chance. Eu nem preciso disso, né? Então, vamos lá. Em 80% de chance. Está exatamente nesse ponto aqui, tá? 80% de chance, o projeto vai ter o desvio de mais
mais 6%. Tá? Então, 80% de confiabilidade, que ele vai ter uma variação muito leve. Então, repare. Basicamente, estatística de Monte Carlo, ele faz o seguinte. Nesse script, o que eu fiz? Eu dei os dados de realidade, os últimos 10 tarefas, e ele vai rodar cenários aleatórios, de forma, no caso aqui do script é 10.000, você pode alterar de acordo com o que você quiser, lembrando que o script vai estar na descrição, junto com o prompt do ChatGPT, né? Então ele vai rodar esses 10.000 e vai falar, olha, dado essa massa que você me deu, eu fiz cenários aqui aleatórios e a probabilidade de você alcançar determinado desvio é X. Tá certo? Então ele vai te dar esse choque de realidade. Então nesse cenário aqui você vê, ele já bem mais promissor, né? Mas também eu precisei colocar dados que eu acerto sempre na mosca. Que isso fica irreal, né, gente? Então o exemplo anterior, ele já fica mais real daquilo que está acontecendo numa empresa de software. Esse script aqui ele tem 10, né, uma lista de 10 aqui. Você pode mandar para o ChatGPT importar da sua planilha, que tem centenas de dados, ele vai fazer isso. Então você não precisa ser nenhum programador de Python para trabalhar com estatística quantitativa, risco quantitativo. Dessa maneira, a gente apresentou duas técnicas interessantes, muito usadas, né, de avaliação quantitativa de riscos. Né? A gente viu sobre árvore de decisão e a gente falou sobre simulações de Monte Carlo em projeto. Você vê que elas são encantadoras, são técnicas muito legais, são técnicas que convencem stakeholders, sim, mas elas são dependentes daquilo que você está fazendo hoje. Se você trabalha numa empresa que não tem a disciplina de registrar os dados, quanto foi planejado, quanto foi executado, qual que é a variação, se você não valoriza, se a cultura da empresa não valoriza dados, você não vai conseguir executar esse tipo de atividade. Então, como é que eu devo fazer? Devo aprender Python? Devo trabalhar estatística agora? Não. Se você ainda não trabalha com gestão quantitativa de riscos, você deve, a partir de hoje, jamais terminar um job, uma tarefa, sem que você registre para a eternidade o quanto você estimou e quanto você gastou em cada uma das atividades. Certo? Sem isso, esquece. Você nunca vai rodar qualquer tipo de avaliação básica, elementar de gestão quantitativa de riscos. Então não deixa aí de seguir nosso canal, né? De clicar no sininho, deixe seu comentário se tiver dúvida, tá certo? Espero ter ajudado com esse trabalho e principalmente sensibilizado, né? Nesse vídeo que você deve anotar tudo, deve registrar tudo, senão você nunca vai chegar no nível a mais aí de avaliação. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.